Bom dia a todos e todas. Hoje a gente vai trabalhar sobre a nona aula, com o conceito de necropolítica, né? A gente já conversou sobre biopolítica, sobre cuidado de si em Foucault, e a ideia agora é a gente retomar esses conceitos, né? Mas trabalhar a partir de uma perspectiva que sai, né, da perspectiva eurocentrista. Né? Necropolítica é um termo que foi trabalhado a partir do Achille Mbembe, né, que é um autor do qual eu passei então o livro para vocês. E ele trabalha esse conceito bebendo da fonte, né, de Foucault, mas com várias outras leituras possíveis, né, com a Hannah Arendt, Agamben, Frantz Fanon, né, e aí a partir disso ele vai trabalhando então o conceito de necropolítica. Antes de trabalhar esse conceito, eu gostaria de trazer algumas imagens para vocês. Então, aqui, essa imagem mostra o Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, que morre após militares do exército atirarem mais de 80 vezes em carro no Rio de Janeiro, né? Ele dirigia um carro branco com sua esposa e a filha de 7 anos a caminho de um chá de bebê. O Comando Militar do Leste afirma que eram assaltantes. Aqui, o João Pedro, de 14 anos, que morre durante ação policial no Rio e a família fica horas sem saber do seu paradeiro. Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, João Pedro é o 24º adolescente baleado no estado em 2020. Ele morreu no ano passado. Destes, 12 foram alvejados em situações com presença de agentes de segurança e 5 morreram. Esse aqui é o Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, né? Ele morreu voltando para a escola. A última frase dele é no colo da mãe, né? Com a roupa baleada, com a roupa do uniforme, né? Ele baleado, ele disse: "Eles não viram que eu estava com a roupa da escola, mãe?" Ele morreu, então, após ser baleado a caminho da escola durante a operação policial no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A mãe culpou a polícia pela morte do filho. Essa notícia é de 2018. Aqui é a operação policial, que agora a gente já tem dados mais recentes, né, de que morreram, na verdade, 29 pessoas, no mínimo, né, essa cena é forte, né, de os policiais carregando um corpo. Então, a operação policial mata 29 pessoas no Jacarezinho, em segunda maior chacina da história do Rio, mesmo com resolução do STF de que suspende as operações policiais na pandemia. Um policial civil morreu baleado na cabeça e 2 pessoas ficaram feridas por tiros que chegaram a um vagão do metrô. Aqui, o caso George Floyd, é um caso emblemático, né, nos Estados Unidos, né? Ele morre sendo filmado, né, com um policial branco com joelhos em seu pescoço, né? E causou indignação nos Estados Unidos, né? O crime aconteceu no ano passado, recentemente fez 1 ano. Os policiais foram condenados, o que também é bastante simbólico, né? Para conseguir fazer um corte, né? Em meio a essas repetições de massacres, né? Entre pessoas direcionados a pessoas negras, né? Então diz ali que o FBI investiga a morte em Minneapolis. O vídeo filmado por testemunha mostra George Floyd, de 40 anos, imobilizado no chão, dizendo: "Não consigo respirar", enquanto o policial mantém joelho sobre o seu pescoço. Aqui o João Alberto Silveira Freitas, né? Aconteceu algo parecido aqui em Porto Alegre no dia 19 de novembro de 2020, um dia antes, né, do Dia da Consciência Negra. O homem negro é espancado até a morte em supermercado do grupo Carrefour em Porto Alegre. 2 homens brancos, incluindo um PM, foram presos por agredir e matar João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Em nota, Carrefour chamou o ato de criminoso e anunciou o rompimento de contrato com a empresa que responde pelos seguranças que cometeram a agressão. Aqui um caso
antigo, né? Bastante emblemático. Essa notícia é de 2019, ou seja, já de 2 anos atrás. É, e, portanto, né, o desaparecimento do Amarildo, né, completará 8 anos sem respostas, né? Ele é o símbolo do abuso de autoridade e da violência policial, né, num caso da Rocinha, que expôs a falência das UPPs, as Unidades de Polícias Pacificadoras. O símbolo do abuso de autoridade da violência policial, o desaparecimento de Amarildo de Souza, completa 8 anos, então agora, no próximo dia 14 de julho. O ajudante de pedreiro, de 43 anos, foi levado da porta da sua casa, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, para uma unidade de polícia pacificadora do bairro e nunca mais foi encontrado. Essa é a esposa dele. Aqui, falando um pouco da crise do coronavírus, né, entre as mais de 460 mil mortes, né, eu peguei uma cena, né, do que aconteceu nesse período, que é a crise do oxigênio, né, em Manaus. Foi um mês, né, de colapso, né, essa notícia, ela é mais antiga, né, ela é de janeiro desse ano, né, então diz que um mês após colapso em hospitais, Manaus ainda depende de doações de insumo. Documentos mostram que mais de 30 pessoas morreram nos 2 dias de colapso por falta de oxigênio em Manaus, né? A gente sabe que foram mais mortes, né? Depois a gente teve mais notícias. Esse é um movimento, né, da favela que se chama Mães de Manguinhos, né? Que é o luto que vira luta, né? As mulheres que encontraram conforto e força em coletivos de mães que tiveram seus filhos assassinados. Aqui há um pouco de uma narrativa, né, da Ana Paula, que é uma das mães que ajudou a organizar, né, esse coletivo. Ela diz: quando fiz a minha primeira ultrassonografia e ouvi pela primeira vez o coraçãozinho do meu filho Jonathan, esse ser de luz, como sempre digo, começo a sentir a transformação que ele começa a fazer na minha vida, tanto intimamente quanto pessoalmente e no seu entorno, afetando todas as pessoas que estavam ao meu redor. Então, vejo como ele transformou nossas vidas. Sou muito feliz e orgulhosa de ser mãe dessa pessoa tão iluminada e tão cheia de amor que era o meu filho Jonathan, conta Ana Paula. Jonathan tinha apenas 19 anos quando foi assassinado com um tiro nas costas. No dia 14 de maio de 2014, por volta das 15h30, ele sai da nossa casa aqui em Manguinhos com a namorada dele e uma travessa de pavê que eu havia feito para minha mãe. Ele iria deixar a sobremesa na casa da avó dele, que morava em outra rua. Deixaria a namorada em casa e voltaria, o que não aconteceu. Meu filho nunca voltou para casa. É importante dizer que a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, chega em Manguinhos em outubro de 2012 e em março de 2013 já fez sua primeira vítima. Aqui mostram dados de AIDS por raça-cor, né? Que são os casos notificados no Sinam, né, em 2016. A gente já tem dados mais recentes, né, mas que acabam ainda mais fortalecendo, né, esses dados em relação à diferença relacionada aos dados epidemiológicos e à raça-cor, né? Então, ali, entre as mulheres, a gente tem que as mulheres brancas foram notificadas com 36,1% dos casos de AIDS nesse ano, enquanto as mulheres negras 56,9%. Entre os homens brancos, 38,5% de casos notificados de AIDS, e entre os homens negros, 55,7%. Então, homens negros e mulheres negras tem uma prevalência maior, né, de AIDS em relação à epidemia. E o que quer dizer tudo isso, né? A gente viu várias imagens e será que é coincidência que todas aquelas pessoas sejam negras? Será que é coincidência que esses dados aqui mostram que as pessoas negras, elas têm mais prevalência de AIDS? Do que a gente está falando? Então eu vou começar a trabalhar com esse conceito com vocês, né, que é a necropolítica deste livro aqui, né,
tá a capa, então. Eu vou ler o trechinho do início, né, do Achille Mbembe. Este ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação do poder. Pode-se resumir nos termos acima o que Michel Foucault entende por biopoder, aquele domínio da vida sobre o qual o poder estabeleceu o controle. Mas sob quais condições práticas se exerce o poder de matar, deixar viver ou expor à morte? Quem é o sujeito desta lei? O que a implementação de tal direito nos diz sobre a pessoa que é, portanto, condenada à morte e sobre a relação que opõe essa pessoa ou seu ou sua assassina? Essa noção de biopoder é suficiente para contabilizar as formas contemporâneas em que o político, por meio da guerra, da resistência ou da luta contra o terror, faz do assassinato do inimigo seu objetivo primeiro e absoluto? A guerra, afinal, é tanto um meio de alcançar a soberania como uma forma de exercer o direito de matar. Se considerarmos a política uma forma de guerra, devemos perguntar: que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano, em especial o corpo ferido ou massacrado? Como eles estão inscritos na ordem do poder? Bem, essa obra, né, Necropolítica, Biopoder, Soberania, Estado de Exceção e Política de Morte, é uma obra, então, do filósofo camaronês Achille Mbembe, de 2018. Ele faz um ensaio sobre a vida daqueles que podem ou devem morrer, ou onde esses precisam viver e onde devem morrer. Em relação aos territórios, né, se a gente for pensar sobre a cartografia dos territórios, né, sobre a geopolítica, a gente vai ver, aqui em Porto Alegre mesmo, né, quais são os territórios onde existe mais violência, onde tem mais mortes por violência, mais mortes por tuberculose, mais mortes por agravos, né? São geralmente os territórios onde a pobreza se instala, né, e aonde também a gente consegue perceber uma relação entre a questão da pobreza e o quesito raça-cor, né, de pessoas negras. Porque no Brasil a gente vai ver uma relação muito próxima entre pessoas negras e as classes mais pobres, né, justamente porque a gente não conseguiu resolver o sistema escravocrata. A gente costuma falar de um triângulo, né, em que se fala sobre a questão da raça, num ponto do triângulo, da classe, em outro ponto, e do gênero. E quando essas três questões elas estão entrelaçadas, é justamente o que eu já mostrei para vocês em outros momentos, em que as mulheres negras que estão na base da pirâmide dos privilégios, elas vão sofrer mais em relação a várias questões de violências, né, de não ascensão, né, no trabalho, de terem mais dificuldades em relação a acesso às políticas públicas. Porém, quando a gente vai nos territórios, né, de maior violência, a gente vai ver que nesta pirâmide são os jovens negros que estão na base, né, porque são eles que mais morrem, né, de mortes né, relacionadas às violências policiais, né, entre outras, relacionadas a várias outras questões. Então, Mbembe se inspira no filósofo francês Michel Foucault e seu conceito de biopoder, mas acredita que o francês não levou em conta a atualidade ou as realidades coloniais e o problema do genocídio. Então, o que ele fala, né? Que o Foucault, ele vai falar, ele trabalha a partir de uma perspectiva eurocêntrica, mas ele não falou sobre a questão de todo o processo de escravização, né, que os países que colonizaram, né, as Américas, né, por exemplo, fizeram, né, em relação aos afrodescendentes, né, não falou sobre o que se passou, né, nesses territórios coloniais. E é por isso, então, que o Mbembe ele fala que
talvez o conceito de biopolítica não dê conta, né, de trabalhar sobre tudo isso. Por quê? Resgatando o conceito de biopoder e biopolítica, né? Foucault fala que as disciplinas do corpo e as regulações da população constituem dois polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida, que é a biopolítica, né? Que é a passagem do poder soberano para o poder disciplinar, que vai trabalhar então, vai falar então sobre poderes reguladores. Porque se o soberano ele exercia o direito de matar, ele vai falar que a partir da sociedade disciplinar se percebeu que a sociedade precisava trabalhar com formas de garantir a vida, justamente porque precisava do seu sustento também, né? Garantir a vida significava ter mão de obra, né? Ter um poder de normalização, né? No sentido de que precisava alimentar, né? Uma lógica capitalista. Então, do lado da disciplina, tem o exército, escola, educação, né, sobre a ordem da sociedade, que dita, então, como é que essas pessoas tinham que viver dentro de uma normalidade, né, imposta pela sociedade. E do lado das regulações da população, a demografia, a estimativa da relação entre recursos e habitantes, tabulação das riquezas e de sua circulação, estimativa de vida, etc. Ocorre que grande parte da população vai estar dentro, né, desse lado das regulações da população, mas existe uma parte que vai estar fora. Então é isso que o Foucault fala em relação ao biopoder, né, que é garantir a vida, mas deixar morrer no sentido de que algumas pessoas elas não vão estar incluídas, né, nesse poder regulador, né, então elas vão acabar à própria sorte. Só que o Mbembe fala que não basta, esse termo não dá conta, né? Porque hoje na sociedade existem aquelas populações em que o Estado faz morrer, ele não só deixa morrer, mas faz morrer. Então o Mbembe ele fala que em termos Foucaultianos, racismo é acima de tudo uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, este velho direito soberano de matar. Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. Segundo Foucault, essa é a condição para a aceitabilidade do morrer. Então é isso que ele está falando, de que algumas populações elas ficam de fora de todo esse processo regulador da biopolítica, né? E que então ficam nessa condição de que se aceita que algumas populações morram. Exemplos disso é a própria questão do saneamento básico. Por que o saneamento básico ele se intensifica mais nas zonas centrais e nas periferias a gente ainda não tem saneamento básico, né? Por que algumas populações conseguem acesso aos tratamentos, tem baixa de taxa de mortalidade, né? Por exemplo, em relação à AIDS, população branca teve baixa de taxa de mortalidade e a população negra aumentou a taxa de mortalidade. A gente está falando do racismo institucional. Por que a tuberculose é uma doença que está acometida principalmente entre pessoas que são população de rua, que estão em nível de pobreza, que tem uma imunidade mais baixa, né? A gente também está falando de um racismo institucional, porque quando a gente vai cruzar os dados, a gente vai ver que essa população também é majoritariamente negra. Né? Então a gente percebe que as dificuldades de acesso, barreiras de acesso, não só aos serviços, mas barreiras para seguir, né, uma continuidade do cuidado, ela tem a ver com o racismo institucional. Então o Mbembe ele fala dessa relação do indivíduo com o Estado e suas políticas de morte. Ele fala do aniquilamento dos corpos, né, que é o objeto principal da análise que fazem sua obra. A estrutura do necropoder se dissemina em setores que controlam as vidas dos que não possuem o direito de existir, pois estão marginalizados e com isso podem ser massacrados pelo poder institucional. O estado da necropolítica, ou necroestado, funciona com vários dispositivos armados que servem para os interesses da soberania praticante de todo o controle.
exclusão e extermínio. Funciona como um triplo braço da necrovida humana ou dos corpos subjugados e condenados. E a gente pode ver isso em várias instituições, né? Como a gente já falou, né, um pouco nas aulas sobre as instituições manicomiais, as instituições asilares, sobre a própria instituição penal, né, dos presídios, né? Então a gente vê que esses corpos que estão subjugados e condenados. E esse caso que eu trouxe, né, em relação às mães de Manguinhos, né, eu tive a oportunidade de assistir 3 mulheres, né, que representam esse coletivo das mães de Manguinhos num congresso que teve em 2019, né, em Curitiba, que é o congresso da Abrand, né, sobre álcool e outras drogas, e elas falavam, né, sobre o quanto o Estado ele faz esse processo de matar os filhos 2 vezes, né, porque tem a morte concreta, mas tem também a morte simbólica, porque depois da morte concreta, a polícia vem e diz que era alguém que estava, que fazia uso de drogas ou que tinha feito tráfico, então plantando muitas vezes, né, uma ideia de que aquela pessoa tinha relação, né, com crime e por isso não merecia viver. Né? Quando a gente sabe que mesmo que tivesse relação com um crime, sim, teria o direito de viver, teria direito de poder se responsabilizar por isso dentro de uma perspectiva legítima, né, da legislação, e legítima, né, de garantia de direitos também. Porém, muitas dessas histórias não são uma verdade, são só para justificar o aumento, né, da violência, né, policial. Então, Bembe ele pergunta, né, que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano, em especial ao corpo ferido ou massacrado, e como eles estão inscritos na ordem do poder. Sobre a diferença de Mbembe para Foucault, né? Mbembe traz um passo a mais, né, até porque Foucault não viveu o que o camaronense viu e ainda vê. A política da morte ou a necropolítica, ela é gerida de forma que o racismo se torna o próprio regulador das sociedades que foram colonizadas. Ou seja, a gente está falando das sociedades, principalmente que viveram esse processo de toda a escravatura, né? E também de sociedades em que foram colonizadas por países europeus, né? A gente está falando de praticamente toda a América, né? E está falando de vários países, né, de Áfricas que também vivenciam esse processo de colonização. Isto é, ele é o próprio mecanismo que diz quem vai viver ou quem vai morrer, onde vai viver e onde vai morrer, criando uma geografia da morte onde funciona a própria necropolítica. Enquanto Foucault problematiza o controle da vida através da noção de biopoder, Mbembe problematiza o controle da morte através do necropoder, né? Então, o biopoder fala mais da vida e do deixar morrer, e o necropoder vai falar sobre o fazer morrer. Esta é uma diferença fundamental entre os dois, enquanto um fala da vida, o outro fala da morte. Então, a noção de necropolítica não seria apenas o deixar morrer, tal qual a noção de biopoder ressalta, mas de fazer morrer. O necropoder funciona como uma zona que se manifesta como um projeto e não como uma crise ou descontrole do regime democrático. Então, embora o Mbembe fala que embora Foucault tenha refletido e lutado contra as opressões que ocorreram na Europa, ele não tinha a sensibilidade de um corpo excluído que nasceu e viveu na colônia, né? Ou seja, num país colonizado. Um sujeito que sente e fala com propriedade, como é o caso de Mbembe, né, e sua cosmopercepção da morte. Mbembe problematiza o próprio conceito de democracia e sua funcionalidade nos países colonizados, a qual se torna uma grande falácia no Ocidente. Ele diz que pode parecer estranho, né, que algumas populações elas vivam períodos de exceção, mas ele diz que isso tudo está dentro dessa falácia que seria a democracia nesses países colonizados, né? Porque esse estado de exceção ele não diz de um tempo transitório,
para algumas populações. Ele fala de um tempo constante em países justamente que são ditos democráticos. No Brasil, por exemplo, né, a ditadura ocorreu entre 64 e 85. Porém, algumas populações nunca deixaram de viver esse período, né, de ditadura. Então, a ditadura ela continuou sendo gerida e continua sendo gerida por agentes da necropolítica, fazendo prevalecer a democracia branca, sexista, xenofóbica e racista, né? Então, tem várias populações que vivenciam isso a todo momento, né? Todas essas imagens que eu passei, né, no início foram também imagens, cenas que aconteceram direto na ditadura, mas com algumas populações isso se interrompeu com a reabertura democrática, né, e para outras populações nunca se interrompeu. Para Mbembe, quando a democracia aceita sujeitos racistas que defendem a tortura, é algo que pode ser aparentemente muito contraditório às regras do jogo. Só que ele diz que somente de uma maneira formal, porque isso está dentro, né, do que seria a democracia nesses países colonizados, ou esses países que vivenciaram esse processo da escravização. Seria uma ilusão acreditar que vivemos em uma democracia de fato, ele diz, quando ao mesmo tempo temos esses dispositivos do necropoder funcionando. A ideia de soberania embutida nesse jogo da morte, né, está dentro de uma democracia. Mas quem é o soberano? Então, para Mbembe, sim, ele pode ser aquele que está no poder máximo de um país, mas ele também diz, da mesma forma como o biopoder, ele está, quando Foucault fala do termo biopoder, desse conceito de biopoder, que é poder sobre a vida, ele vai falar justamente isso em Microfísica do Poder, e ele vai dizer que não diz só a respeito de um macropoder, mas ele diz do poder das relações de poder, né? Das relações que se estabelecem entre as pessoas, entre as relações, né? Então não é só aquele poder máximo que vai exercer o biopoder, não é só o macropoder, mas são os micropoderes que também se constituem. Da mesma forma que o necropoder, que seria então o poder sobre a morte, né? Então, biopoder, poder sobre a vida, necropoder, poder sobre a morte. Ele também está estabelecido não só entre o soberano, né? Porque na necropolítica, se a biopolítica é a passagem, fala justamente da passagem do poder soberano para o poder disciplinar, o Mbembe ele vai resgatar esse poder soberano e ele vai dizer que ele prevalece ainda hoje, né? Porém, ele também não diz respeito só àquele poder máximo, ao macropoder, mas ele diz que o poder soberano ele se exerce nos bastidores, né? Nessas micro-relações que se estabelecem, esse micropoder, né? E que, então, são essas mesmas populações, esses mesmos bastidores que estão decidindo quem vai viver e quem vai morrer. E para isso usam como ferramenta um elemento muito abstrato de soberania, e a razão enfoca a morte. Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo lá do Beto, né, do homem negro que foi morto no Carrefour, ele não foi morto pela polícia, né, por alguém que representa o poder institucional do Estado, né, mas foi morto por um segurança, que também ali estava exercendo um poder de soberano, justamente porque o necropoder ele está presente em toda a população. Então tem um trecho, né, que o Mbembe fala que a ocupação colonial contemporânea é um encadeamento de vários poderes, disciplinar, biopolítico, necropolítico. A combinação dos três possibilita ao poder colonial dominação absoluta sobre os habitantes do território ocupado. O estado de sítio em si é uma instituição militar. Ele permite uma modalidade de crimes que não faz distinção entre inimigo interno e o externo. Populações inteiras são alvo do soberano. As cidades sitiadas são cercadas e isoladas do mundo. A vida cotidiana é militarizada. É outorgada a liberdade aos comandantes militares locais para usar seus próprios critérios sobre quando e em quem atirar.
O deslocamento entre células territoriais requer autorizações formais. Instituições civis locais são sistematicamente destruídas. A população sitiada é privada de suas fontes de renda. Às execuções a céu aberto somam-se matanças invisíveis. E aí ele fala que esse estado de sítio, né, ou estado de exceção, ele está dentro, né, dessa forma de democracia que os países coloniais vivenciam, e algumas populações vão viver permanentemente em um estado de sítio, e é justamente o estado de sítio que justifica o genocídio. Então, se a política é o exercício da razão na esfera pública, Mbembe fala sobre o processo de escravização e colonização como uma das primeiras instâncias da experimentação biopolítica e da tripla perda que tem os corpos das pessoas escravizadas, né? Então, quais são essas perdas? É a perda de um lar, né? Porque simplesmente foi retirada violentamente do seu território, né? Então, a perda de um lar, do seu território, né? Das suas raízes, né? A perda de direitos sobre o seu corpo. Então, essa pessoa não tem mais o direito, né, de decidir sobre o seu corpo. E a perda de um status político, porque é como se ela simplesmente não existisse simbolicamente, né? Então, essas são as 3 perdas, né, das pessoas que vivenciam esse processo de escravização, né, e colonização que perdura até hoje na nossa sociedade. Não está passando. Então, ele fala da distinção entre razão e desrazão, né? E segundo Mbembe, em outro livro, né, que é um livro super interessante também dele, né, que é A Crítica da Razão Negra, ele vai falar justamente isso, né, que é como se o Estado fizesse essa distinção, né, entre razão e desrazão. Quem está dentro da razão, né, quem merece viver, quem está dentro da razão é quem está num lugar subalterno, né? E aí isso tem a ver com o próprio colonialismo, né, que retira dos corpos negros, indígenas e de outros corpos colonizados a possibilidade de racionalizar. Coloca essas populações num lugar como se elas estivessem no lugar da desrazão. Para tanto, a autonomia para esses corpos ela não seria considerada. Então essas pessoas elas estão num lugar de morte simbólica desde então, né? Segundo o conceito de raça, ainda nesse livro da Crítica da Razão Negra, Mbembe refere que não decorre somente de um efeito, pois se trata de uma maneira de estabelecer e afirmar o poder. Ele diz que é típico da raça e do racismo suscitar um duplo equivalente a uma máscara, um simulacro. O que seria isso, né? Ele diz que um rosto humano autêntico é convocado a aparecer. O trabalho do racismo consiste em relegá-lo ao segundo plano ou cobri-lo como um véu. No lugar desse rosto, faz-se emergir das profundezas da imaginação um rosto de fantasia, um simulacro de rosto e uma silhueta, que desse modo tomam o lugar de um corpo e um rosto humanos. O racismo consiste, pois, em substituir aquilo que é por algo diferente, uma realidade diferente, além de uma força de deturpação do real e de um fixador de afetos. É também uma forma de distúrbio psíquico, e é por isso que o conteúdo do recalcado volta brutalmente à superfície. Então vejam que ele está falando da deturpação do racismo, né, da pessoa que exerce o racismo. Ele não está falando de um olhar relacionado aqui, nesse trecho, a quem sofre o racismo, porque ele fala que deturpação existe em quem faz o racismo. E aí ele diz que para o racista, ver um negro é não ver que ele não está lá, que ele não existe, que ele não é outra coisa senão um ponto de fixação patológica de uma ausência de relação. Olha que frase forte. Para o racista, ver um negro é não ver que ele não está lá. Ou seja, racismo também é não enxergar que todas essas populações, essas pessoas que sofrem violência policial,
que são massacradas, que sofrem genocídio nas periferias, nas favelas, são negras. É não enxergar que são as populações negras que mais morrem por mortes de violência, por falta de acesso às políticas públicas, por agravos que já têm tratamento, por agravos que já têm cura, né? Tuberculose, por exemplo, já tem cura, que não tem acesso à máscara agora na pandemia, que são as populações que não conseguem nem fazer um teste, né, para ver se estão com coronavírus ou não, e não tem condições de simplesmente não fazer o trabalho na rua, porque ou elas morrem da pandemia ou elas morrem de fome. Né? Então a maioria dessas populações são negras, e não enxergar que é a maioria da população também é racismo, né? Segundo o que o Mbembe está trazendo. E o que significa entender isso, né? Significa a gente poder olhar para isso pensando em como então mudar essa situação, propondo políticas afirmativas para essa população, podendo enxergar, né, essa população, podendo escutar o seu sofrimento, né? E como diz a Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Podendo ter posturas antirracistas, né? Nesse nosso fazer, né? No nosso trabalho, né? Dentro da psicologia social. Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Nessa aula. Essa é uma aula que me emocionou muito, né, trabalhar com ela, buscar essas imagens, né, eu me emocionei muito porque toca muito, né, pensar que a criança negra não tem a mesma possibilidade e oportunidade das crianças brancas, né, principalmente as crianças negras de periferia, né, em que as mães elas precisam dizer desde sempre que elas não podem sair sem documento. Né? O meu filho tem 1 ano e 4 meses e é branco, loiro, e eu percebo que nas raras vezes que eu consigo sair com ele, porque durante a pandemia eu tenho essa oportunidade, esse privilégio, né, que na verdade seria um direito, porque no Brasil os direitos eles são colocados como privilégios, porque muitas pessoas elas estão à margem de qualquer direito, né? Mas seria um direito, né, que as crianças elas pudessem estar protegidas nesse momento da pandemia. A escolha de colocar ou não numa escola, ela não deveria ser uma escolha individual, ela deveria ser uma proteção do Estado. Mas eu tenho então esse privilégio, já que direito é um privilégio, né, de não expor, né, o meu filho. Mas eu vejo, quando eu saio, as poucas vezes que eu saio com ele, eu não vejo essa realidade, né? Então, eu vejo que tem muitas crianças que não conseguem ter a mesma proteção, né? E a gente vê isso de inúmeras formas em relação a tantas violências, né, que aparecem. Em relação ao aumento de população em situação de rua, né, que aumentou em Porto Alegre, a gente pode falar do Brasil como um todo, né, mas tem um dado de Porto Alegre que durante a pandemia a população em situação de rua aumentou em 40%, né, desde o ano de 2020, né, que é a população que tem menos acesso, né, então é isso tudo que trata da necropolítica, né. Então, justamente a necropolítica, que é a política da morte, né? Já que a biopolítica é a política sobre a vida, né? Então a necropolítica é a política sobre a morte. E justamente não inclui essas populações, né, em todos esses poderes reguladores sobre a vida. Então, um bom domingo para vocês. Qualquer coisa a gente segue conversando lá no portal. Eu gostaria de escutar de vocês opiniões, né, justamente sobre essa aula, relacionando ao contexto que a gente está vivendo. Né? Se vocês puderem escrever lá no portal, né, dizer o que vocês conseguiram relacionar com esse momento que a gente está vivendo, falar das impressões, do que o texto mais tocou vocês, né, do que vocês lembraram de cenas, né, também que vocês tenham relacionado com necropolítica, né, e que possam colocá-la no portal para a gente poder trocar, tá? Então, bom final de semana para vocês.